A boa noite, mais uma vez aos irmãos, aqueles que estão nos acompanhando através das mídias sociais, aqueles que estão aqui também no templo, agradecidos a Deus, pela oportunidade que temos de cultuar o nome dele. Nesse momento, então, nós estaremos abrindo a sua palavra. Vou pedir aos irmãos e aqueles que nos acompanham que abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. É um texto muito conhecido, é um texto que a gente, eu creio que muitos aqui já leram esse texto diversas vezes, muitas vezes, e nós estaremos refletindo nele. Atos, capítulo 2, versículo 42, ele está aqui relatando, ele está falando. Lucas, que foi o autor do livro de Atos, está aqui descrevendo como era a igreja, como a igreja se comportava naquela época ali, no início da era cristã. Diz assim um texto sagrado: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vou ler mais uma vez. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Toda vez que a gente fala sobre a palavra de Deus que se renova a cada dia e que cada vez que nós a lemos, nós podemos entender, nós podemos compreender algo a mais. Deus sempre fala, de forma diferente aos nossos corações. Quando nós falamos isso, realmente não é um falar da boca para fora, não é um clichê, não é uma fala repetida, mas é algo real. Esse texto, como eu falei com os irmãos, é um texto que, por exemplo, eu já preguei nele várias vezes. Os irmãos sempre leem esse texto, é um texto muito conhecido. Eu costumo sempre pregar ele a partir do verso 42 até o verso 47, e faço um link com o texto que fica lá no capítulo 4. E quando eu li esse texto dessa vez, pedindo a direção de Deus, o Senhor falou novamente ao meu coração e de forma diferente, porque, como toda a palavra de Deus, esse texto ele nos traz muitos ensinamentos. Então, eu gostaria de me ater somente nesse versículo, nos ensinamentos que esse versículo nos traz. E aqui, como nós sabemos, era, como eu falei anteriormente, era o início da igreja primitiva, o relato de como os primeiros cristãos viviam. E guardadas as devidas proporções, como nós sempre falamos, porque eles viviam num contexto diferente, tudo aquilo que eles vivenciavam precisa, acima de tudo, estar ecoando em nossos ouvidos e falando aos nossos corações, para que a gente não venha se distanciar como igreja do Senhor no século 21 da essência daquilo que eles estavam vivendo. Esse texto tem que estar continuadamente falando às nossas vidas, falando no nosso interior, para que essa essência possa estar sempre permanecendo no nosso interior. A essência desse texto, a essência dessa vivência. Então, nós sabemos que esse texto, como muitos outros aqui da igreja cristã, ele nos serve de base, de como nós podemos viver também nos dias de hoje, apesar de ter sido escrito há bastante tempo. Ele nos serve de inspiração de como atuar nos nossos dias, como igreja do Senhor, como sacerdotes do Senhor, que estamos aqui na terra para proclamar o reino dos céus. Então, nós sabemos que, assim como naquela época, irmãos e irmãs, a igreja nos nossos dias, ela não é perfeita.
Mas mesmo dentro das nossas imperfeições, nós podemos buscar viver a cada dia mais o ideal que o Senhor quer para a sua igreja. Nós podemos viver a cada dia mais o sonho de Deus para a sua igreja. Às vezes nós vemos as pessoas sempre falando, criticando com relação à igreja nos nossos dias, né? Que a igreja está dessa forma, a igreja está daquela forma. Mas o que é mais importante, o que precisa tocar em nossas vidas e o que nós devemos mirar, é que independente de tudo aquilo que possa acontecer, até mesmo ao nosso redor, nós podemos estar com os olhos fitos em Cristo, com os olhos fixados em Cristo e não nos desviarmos daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, não nos desviarmos, como eu falei, da essência do Evangelho. A igreja, né, como eu disse, assim como nos dias de hoje, naquela época também ela não era perfeita, mesmo sendo uma igreja inspiradora, mesmo sendo uma igreja que nos traz exemplos significativos, ela não era perfeita. E a igreja também de hoje, ela não é perfeita, mas ela pode sim caminhar para a glória de Deus. Ela pode sim avançar, sendo inspirada por esses irmãos daquela época, para a glória de Deus. Mesmo com aquelas imperfeições, mesmo com as suas imperfeições, porque é só nós olharmos o texto bíblico, nós vemos quantas dificuldades ali eles tiveram, quantas desavenças até mesmo eles tiveram. Mesmo com todas essas imperfeições, eles cumpriram a sua missão. Eles impactaram, é só nós olharmos o livro de Atos, eles impactaram a sociedade daquela época. Eles impactaram aquela geração. Então, às vezes, como eu falei, né, nós olhamos as pessoas falando, os pregadores falando, os textos sendo escritos, de que a nossa geração ou a nossa igreja nessa época tem muitas dificuldades, né, e por isso ela precisa melhorar. E quando a gente olha isso, a gente reconhece, ela tem as suas imperfeições, ela tem os seus problemas, mas isso não nos impede de avançarmos, de seguirmos adiante. Isso não nos impede de cumprirmos a nossa missão. Independente do que o outro possa estar fazendo, independente do que o outro grupo possa estar, da maneira como ele pode estar agindo, o importante é nós nos mantermos fiéis diante do Senhor e buscarmos cumprir a sua vontade. Obrigado, irmão Paulo. Então, o que nos inspira nessa igreja? Qual é a primeira inspiração que essa igreja nos traz? O texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então a gente sabe que perseverar é se manter constante. E nós sabemos que até mesmo fora do contexto cristão, do contexto eclesiástico, ou fora da dimensão espiritual, nós sabemos que perseverar, irmãos e irmãs, não é fácil. Seja em qualquer dimensão da nossa vida. Os irmãos já perceberam? Não sei se isso já aconteceu com os irmãos. Às vezes acontece comigo e eu vejo acontecer com um monte de gente. A gente inicia alguma coisa, mas o tempo vai passando, a gente acaba esquecendo. Quando a gente se lembra, a gente olha para trás, puxa vida, e pensa, né? Eu havia iniciado aquilo e não dei continuidade. Quantas vezes eu já iniciei uma caminhada, fazendo caminhada pela manhã, várias vezes, né? E, não, agora eu vou fazer a caminhada. Aí começava fazendo caminhada de manhã, passava um tempo, passava, né, um período, quando eu olhava para trás, cadê a caminhada? Já não estava fazendo mais. Né? Quantas vezes as pessoas já iniciaram uma academia, começaram a fazer academia empolgados, daqui a algum tempo já não estavam fazendo mais. E tantas outras coisas, né? Então a gente sabe que a perseverança não é fácil, é difícil. Né? A gente tem que estar com aquele propósito muito forte no nosso coração. A gente tem que estar com aquele objetivo que a gente quer alcançar
A gente tem que estar com muita força, né? Com muita vontade de alcançar aquele objetivo para nos manter perseverantes. E aqui esses irmãos, apesar de todas as dificuldades que eles vivenciavam, porque os irmãos sabem que naquela época existia realmente perseguição, né? Existia perseguição, era de verdade, eles eram perseguidos, né? Eles eram maltratados, eles eram jogados de lado. Então, apesar de todas as dificuldades, apesar das variadas tribulações, como eu falei, as perseguições, as influências heréticas, né, porque a heresia também rondava a igreja, os conflitos internos, porque, como eu falei, a igreja naquela época também tinha os seus conflitos internos, mas mesmo com todas essas dificuldades, eles permaneceram fiéis na doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? Era aquilo que Jesus havia vivenciado e ensinado para eles, e eles estavam então espalhando, né? A partir ali dos 12 discípulos, né, mais próximos, e tantos outros que vieram depois, eles permaneceram firmes naquilo que Jesus havia ensinado. Eles permaneceram firmes na nova perspectiva que Jesus havia dado para eles e para aquele povo daquela época. Então, assim como os discípulos daquela época, assim como os discípulos da igreja cristã, esse texto, ele nos inspira a perseverarmos firmes na doutrina dos apóstolos, a perseverarmos firmes naquilo que o Senhor Jesus nos deixou como ensinamento nas Sagradas Escrituras. E quando a gente olha também ao redor, nós vemos que muitas pessoas têm deixado a doutrina cristã de lado. A gente vê quantos grupos religiosos, muitas vezes, têm judaizado o cristianismo, isto é, têm trazido práticas do judaísmo para dentro da igreja cristã, têm trazido ensinamentos do judaísmo para dentro da igreja cristã, ou têm trazido ensinamentos ou práticas do Antigo Testamento para a igreja cristã. Eu estou falando do judaísmo, da prática do Antigo Testamento, mas nós podemos relatar aqui vários exemplos, né? Ou até mesmo na questão de modismos que as pessoas trazem, se desviando da essência do Evangelho, se desviando da essência do cristianismo. E nós muitas vezes somos atraídos a agir da mesma forma. Muitas vezes somos tentados a agir da mesma forma. Mas a palavra de Deus nos inspira, e o Senhor nos orienta, e o Senhor nos capacita, através do seu Santo Espírito, a permanecermos firmes na doutrina dos apóstolos. Ainda que venhamos a passar por dificuldades, ainda que venhamos a passar por lutas, ainda que venhamos a passar por tribulações, nós devemos permanecer firmes. Nós devemos continuar perseverantes. Nós não podemos abrir mão da essência do Evangelho, daquilo que Jesus nos ensinou, né? Dos seus ensinamentos, das suas explicações. Então nós não podemos abrir mão. Nós vemos claramente no Sermão do Monte, Jesus, irmãos e irmãs, reinterpretando a lei, trazendo uma nova perspectiva sobre a lei que havia sido ensinada no Antigo Testamento. E aí eu volto a falar, né? Jesus trouxe essa nova perspectiva, e hoje em dia tem pessoas que querem trazer esse ensinamento do Antigo Testamento para a vida da igreja, para dentro da igreja. O Antigo Testamento, ele é muito importante. Se nós não entendermos o Antigo Testamento, nós não podemos compreender o Novo Testamento, mas a vivência da igreja, o agir da igreja, o proceder da igreja tem que estar baseado no Novo Testamento.
É por isso que nós somos chamados de igreja apostólica. Isto é, o fundamento da igreja, né, são os ensinamentos de Jesus. Né? Foi aquilo que os apóstolos deram continuidade. Não é o Antigo Testamento. Nós não podemos basear as nossas práticas no Antigo Testamento. Como eu falei, ele tem a sua importância, ele tem a sua inspiração, mas a nossa prática ela tem que ser baseada no Novo Testamento, na nova aliança, nessa nova perspectiva que Jesus trouxe. Então, é por isso que nós devemos nos inspirar no texto sagrado, na vivência desses irmãos aqui, e permanecermos firmes na doutrina dos apóstolos, naquilo que Jesus ensinou e que passou adiante e veio de geração em geração, até chegar nos nossos dias. Um outro ensinamento que nós podemos trazer aqui desse texto, eles permaneceram, além, né, de estar ali na doutrina dos apóstolos, eles permaneceram também na comunhão. Né? E aí traz a continuidade no partir do pão e nas orações. E eu vejo que há uma ligação, né, entre esses três tópicos ou essas três atitudes. Mas tudo inicia na comunhão. Eles estavam ali juntos no partir do pão e nas orações, porque anteriormente eles haviam proposto nos seus corações a permanecerem firmes também na comunhão. E a gente sabe como é importante a igreja viver em comunhão. Essa palavra comunhão significa koinonia, né? O texto no grego é koinonia, expressa a unidade da igreja. Né? Quanto mais nós nos unimos a Cristo, mais compartilhamos da comunhão com os nossos irmãos. Então a comunhão da igreja local, principalmente, a comunhão dos irmãos, é o reflexo da comunhão de cada um com Jesus Cristo. Porque não adianta, né? Como eu demonstro que eu tenho realmente uma comunhão com Cristo? Como demonstro que Cristo está me inspirando? Como demonstro que eu estou ligado ao Senhor? Vivendo em comunhão com os meus irmãos. Vivendo em comunhão com o meu irmão, da minha comunidade de fé. Porque nós sabemos que não adianta, né? O texto sagrado diz, nós falarmos que amamos a Deus, louvamos ao Senhor, se nós não tivermos comunhão com os nossos irmãos. A demonstração de que eu tenho comunhão com Cristo é a comunhão que eu preciso ter com os meus irmãos. Então, a comunhão significa expressar amor e harmonia, e estar unidos em pensamentos e corações. E quando a gente fala em comunhão, às vezes a gente imagina, né, as situações e percebemos que é difícil viver em comunhão, e muitas pessoas imaginam que não é possível viver em comunhão, porque tem uma perspectiva errada quando pensa em comunhão. Por mais que comunhão signifique andar juntos, caminhar juntos, ter os mesmos objetivos, ser um com o nosso irmão, em alma, em espírito, buscando ao Senhor, isso não significa que nós somos uniformes. Né? Nós temos todos, isso não significa que nós vamos pensar todos da mesma forma, muito pelo contrário. É na comunhão que nós podemos muitas vezes discordar. É na comunhão que nós podemos muitas vezes divergir. E nós só podemos discordar e divergir do nosso irmão e continuar em paz com ele ou com eles, porque anteriormente nós buscamos a comunhão com Cristo e com Ele. Então, viver em comunhão não significa que nós vamos ter sempre as mesmas opiniões. Nós vamos ter sempre as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, muito pelo contrário, porque nós não somos um grupo uniforme, porque a igreja tem essa característica. É só nós olharmos desde os discípulos de Cristo, né? Cada um com uma característica diferente, cada um com um jeito diferente. Então,
A alegria da igreja, a essência da igreja, o mistério da igreja é esse. Mesmo sendo diferentes, mesmo sendo diversos, nós temos comunhão com Cristo e nós podemos viver em comunhão. Nós podemos viver em harmonia. Então, comunhão não significa que nós vamos ter sempre a mesma opinião, não significa que nós não vamos divergir, não significa que nós não vamos discordar. Muito pelo contrário, a discordância, ela é sadia porque nos faz crescer, porque nós aprendemos com a opinião diferente do nosso irmão. Então a comunhão nos traz essa capacidade de mesmo divergindo, de mesmo discordando, continuar em paz, continuar em harmonia com o meu irmão. E eles continuavam assim, vivendo em comunhão, vivendo em unidade. É na comunhão que nós podemos servir de base para o nosso irmão não cair. É na comunhão que nós podemos oferecer o nosso ombro quando um irmão nosso estiver sofrendo para que ele possa chorar. É na comunhão, irmãos e irmãs, que nós podemos caminhar lado a lado com aquele nosso irmão que está fraco, que está triste, que está desesperançoso. Então, que nós possamos buscar isso para a nossa vida, para a nossa igreja nos dias atuais, viver em comunhão com os nossos irmãos, inspirados na igreja primitiva, inspirado nesses primeiros irmãos aqui, que nós possamos caminhar dessa maneira, para que o nome de Deus seja sempre glorificado através das nossas vidas. E mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com as nossas falhas, os nossos defeitos, porque nós não somos perfeitos, que nós possamos impactar a sociedade, que nós possamos trazer um renovo para aquelas pessoas que estão caminhando sem esperança. Que Deus possa nos abençoar, que essa mensagem possa estar gravada em nossos corações e que essa inspiração que a igreja cristã primitiva nos traz, que possa realmente fazer com que nós venhamos refletir sobre tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós realizamos e que nós possamos continuar firmes nesses propósitos que aqui refletimos, né? A perseverança na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos e a perseverança também na comunhão. Que Deus nos abençoe.